Eu cumprimento a todos os meus amados e queridos irmãos, os meus distintos alunos, com a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede, poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos, para trazer o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 7, de 12 de novembro de 2023. A lição de hoje ela nos traz como título a responsabilidade da igreja com os missionários. Nós temos falado sobre missão nesse trimestre, já tratamos aqui de lições muito importantes em torno do tema missão, evangelização, e hoje nós vamos estar aí fazendo um comentário não muito longo sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Nós sabemos que o missionário é aquele irmão, aquela irmã, aquele obreiro que é separado pela igreja, é conhecido como uma pessoa com chamado para a obra missionária e é então enviado para outras regiões, seja mesmo dentro do país ou em outros países, outras culturas, para poder desenvolver uma obra espiritual, principalmente a pregação do Evangelho, usando, é claro, de vários mecanismos para que esse trabalho seja realizado. E essa pessoa separada pela igreja como missionário ou missionária, ela é uma pessoa que ela vai viver inteiramente para a obra e, portanto, ela depende 100% do sustento de uma igreja que esteja o enviando, o missionário enviando a missionária, para que eles possam ter um tempo integral na obra. Daí ser de suma importância que a igreja que envia os missionários ela tenha o cuidado de manter esses missionários, que ela tenha a responsabilidade de cuidar desse missionário em todo sentido falando, não só por meio das orações, da intercessão, mas também financeiramente, sustentando, suprindo a necessidade do missionário e de toda a sua família, caso ele tenha uma família, seja casado, tenha esposa e filhos. Portanto, a lição de hoje ela vem nos trazer a reflexão, ensinamentos sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Não basta enviar missionários e depois deixá-los abandonados no campo missionário. Infelizmente, nós ouvimos relatos de missionários que foram enviados por determinadas denominações e foram, durante alguns meses, foram acompanhados e depois foram esquecidos no campo. Muitos sem até condição de voltar para a sua terra natal. Isso não pode acontecer, isso é algo totalmente irresponsável, inaceitável. Portanto, a igreja, quando ela pensar bem em enviar um missionário, em ser uma igreja missionária, ela tem que saber que ela tem responsabilidade com os seus missionários enviados para o campo. Portanto, aí está o título da lição, a responsabilidade da igreja com os missionários. O textual da nossa lição está aí no livro de Gálatas, capítulo 6, verso de número 10, que nos diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse é um texto muito conhecido e de suma importância para a igreja, e se tratando aqui em relação aos missionários, muito mais ainda. Aqui nós vemos que Paulo, ele ensinando aqui aos Gálatas, ele diz que enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A ideia de quanto temos tempo é enquanto temos liberdade, enquanto temos vida, porque na sepultura não há obra. Portanto, enquanto temos a oportunidade de cuidar, a Bíblia aqui, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos cuidar de todos, cuidado que a igreja tem que ter por todas as pessoas, todo ser humano,
mas ele coloca que a prioridade é principalmente os domésticos da fé, ou seja, temos a responsabilidade de cuidar das pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, temos e devemos cuidar. Mas não adianta nós estarmos cuidando das pessoas lá fora quando os nossos irmãos que congregam conosco, eles estejam passando por necessidade. Esse é o ensinamento bíblico. Imagine um pai de família, ele suprir a necessidade de outras famílias que estão precisando do pão, que estão passando por necessidade, mas não suprir a necessidade da sua própria família, dos seus filhos, da sua esposa. É algo inaceitável. Mas está fazendo bem. Sim, mas está fazendo bem, porém está negando os da própria família, os da própria casa. Então é basicamente o que Paulo está ensinando, que a igreja deve cuidar das pessoas lá fora, independente do credo religioso que elas tenham, dependente de quem quer que seja, mas ela não deve negligenciar a sua responsabilidade primária, que são exatamente com os domésticos da fé, com os seus irmãos de grupos, irmãos ali de congregação. Esses devem ser a prioridade. Então, primeiro, deve-se cuidar dos domésticos da fé, das necessidades da própria casa, dos que são da própria casa, e não negligenciar, dentro da medida do possível, aqueles que não pertencem ao nosso grupo. E aqui, em relação aos missionários, não é diferente. Aqui o texto ele se aplica muito bem, que devemos cuidar de todos, mas, nesse caso, aplicando aos missionários, principalmente dos missionários, daqueles que nós enviamos. Esses são os nossos domésticos da fé, esses merecem o cuidado de primeira mão, mesmo porque estão em situações bem mais difíceis do que aqueles que nós estamos vendo constantemente no nosso meio, no nosso dia a dia. São pessoas que são enviadas para outros países, para regiões muito distantes, até mesmo dentro do nosso país, às vezes com comunicação muito difícil. Tem lugares que basicamente não tem nenhuma comunicação. Daí a necessidade, o cuidado que a igreja deve ter com esses domésticos da fé, com esses irmãos como prioridade. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não que nós não devamos ajudar as pessoas que são estranhas à nossa fé, ao nosso grupo, devemos ajudar sim, mas não sacrificar aqueles que pertencem ao nosso grupo, aqueles que são enviados por nós, aos que são nossos domésticos na fé da nossa família. A verdade prática nos apresenta o seguinte: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Então, é uma responsabilidade da igreja que ela venha cuidar do missionário, que ela toma para si essa responsabilidade de que o missionário deve ser cuidado de uma maneira integral. Ou seja, não apenas está orando, mas o missionário deve ser cuidado no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, no seu bem-estar moral, social, econômico, psicológico, em todo sentido falando. O missionário, a família do missionário, ela deve ser bem cuidada pela igreja. Então isso é o que nos ensina a palavra de Deus, e a igreja ela tem que tomar para si essa responsabilidade. E é interessante observar que a igreja sequer ela deve esquecer um dia sequer do missionário. Não é nem questão, quando ter um culto de missão, quando ter um mês missionário, um mês do ano, uma semana do mês, de maneira nenhuma. As necessidades dos missionários elas são diárias. O missionário precisa de intercessão diária, precisa de um contato da igreja diário, se possível, diário, por meios aqueles, é claro, que há possibilidade por meios eletrônicos de entrar em contato, saber o dia a dia, tomar relatório do que está acontecendo, da obra, das necessidades. Isso deve ser de maneira constante. Portanto, a necessidade de acompanhamento, de cuidado do missionário é um cuidado integral e que envolve todos os aspectos da sua vida
da sua existência. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 9 até o verso de número 14. É o texto da leitura bíblica em classe, é o texto base para a lição dessa semana. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 9 ao 14. Aí o verso 9 nos diz o seguinte: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se os outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também ao Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um texto clássico para falar sobre o cuidado que a igreja deve ter com os seus missionários. E é interessante porque Paulo ele começa a sua abordagem apresentando aquilo que estava estabelecido na lei de Moisés em relação aos animais, no caso o boi, que lavrava o campo, que trilhava o grão, o trigo no campo. E aqui é uma ordenança bem clara que esse boi, enquanto ele estivesse ali trilhando o campo, colhendo o trigo, sendo usado como uma ferramenta de trabalho, que não deveria colocar nada, um pano, alguma coisa na boca do boi, para que impedisse o boi, enquanto estivesse trabalhando, que ele também se alimentasse do trigo. Ou seja, não, o boi vai trabalhar, mas ele tem que trabalhar o dia todo, mas ele não pode estar comendo trigo, então vamos colocar uma espécie de um bornal, alguma coisa, na boca do boi, para que ele não coma do trigo enquanto ele está trabalhando. A lei de Moisés já contemplava essa realidade, de que o boi não poderia ser privado de comer do grão de trigo enquanto ele estava trilhando o trigo. Então Paulo traz isso à memória para os irmãos, e olha que aí no tempo de Paulo, o Novo Testamento estava sendo formado, as Escrituras referente ao Novo Testamento, e tanto Paulo, os apóstolos, quanto o próprio Jesus usavam as Escrituras do Antigo Testamento, e aqui Paulo traz um exemplo muito claro para fazer um paralelo entre aquilo que era estabelecido na lei em relação aos campos de trabalho, o cuidado com animais do campo. Havia leis em relação às viúvas, aos pobres, que deixasse que as viúvas, os pobres, eles pegassem as espigas que fossem caindo pelo caminho, que elas não fossem colhidas, mas que deixassem para os pobres e para as viúvas. E também aqui é um cuidado com os animais. Então Paulo usa desse exemplo para fazer uma aplicação em relação ao trabalho do obreiro. Então aí no verso 9 ele diz: porque na lei de Moisés está escrita: não atarás, ou seja, não amarrarás, não colocarás nada na boca do boi que trilha o grão. Ou seja, não deve tapar a boca do boi enquanto ele está colhendo o trigo, porque ele também precisa alimentar, uma vez que ele está trabalhando. Ele está trabalhando ali na colheita do trigo, então ele não deve ser privado de participar da colheita enquanto trabalha. E aí Paulo, depois desse primeiro período, ele faz uma pergunta: porventura tem Deus cuidado dos bois? Uma interrogação. Aqui alguém pode maldosamente analisar ou pensar que Paulo está dizendo, desfazendo, que Deus não cuida dos animais, mas Deus cuida de todas as suas criaturas. O poder de Deus, ele foi usado para criar, mas também para manter as suas criaturas. É ele quem dá alimento ao animal do campo, às feras, aos peixes do mar,
a todo ser vivo, é Deus quem os sustenta, quem os alimenta. Mas Paulo, ao trazer a atenção dessa observação na lei, que deveria não atar a boca do boi, que inclusive isso era um cuidado de Deus em relação ao boi, mas o que Paulo quer realçar aqui não é que esse texto ele foi escrito apenas no sentido de falar de algo pontual, de um cuidado de Deus com o animal, e Deus, ao mesmo tempo, não contemplar na sua palavra, inclusive no Antigo Testamento, Deus não contemplar a necessidade dos seus obreiros, das pessoas que trabalhavam na sua obra desde o Antigo Testamento. Daí Paulo fazia essa pergunta: porventura tem Deus cuidado de bois? Quando Paulo aqui fala tem Deus cuidado de bois, não é que Paulo está dizendo que Deus não cuida dos animais. O que Paulo está colocando aqui é que, porventura, isso que está na Bíblia e outras passagens mostra que Deus ele está preocupado com os animais. A preocupação de Deus é com animais e simplesmente com animais, e não tem Deus cuidado ainda maior com os seres feitos à sua imagem e semelhança e com os seus obreiros chamados para a sua obra. É nisso que Paulo está chamando a atenção. Porventura, o que está escrito na Bíblia, o que está escrito em outros textos, inclusive do Antigo Testamento, é para referir que Deus é um Deus que cuida de animais, que se ocupa do cuidado de animais, enquanto o homem feito, a coroa da criação, ela é descuidada por Deus. Então Paulo aqui, de maneira nenhuma, ele está dizendo que Deus não cuida dos animais, mas ele está dizendo aqui que, porventura, a palavra de Deus, aquilo que foi escrito pensando exclusivamente, foi uma linguagem escrita para animais que não leem, animais que não têm uma alma, um espírito acessável, que não entendem, inclusive, aquilo que está na lei. Cuidado com os animais deve ser algo natural. Daí, diria eu até que não haveria nem necessidade de Deus estar instruindo que o boi deveria participar, no caso do trigo, enquanto ele está trabalhando. Mas mesmo assim, Deus mostra o cuidado com os animais. Tanto é que Paulo cita esse texto, mas o que Paulo ele frisa, ele chama a atenção é que, porventura, Deus está preocupado só com animais e não com os seus servos. Aí, para você entender melhor, nós vamos ver os versos dentro do contexto, os versos subsequentes, quando ele diz: ou não o diz certamente por nós, não está falando para nos ensinar. Aí ele prossegue dizendo: certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Ou seja, assim como um boi, ao lavrar a terra, ele tem direito, ao trilhar o trigo, ele tem direito de comer do trigo. Imagine as pessoas que plantam. Imagine aqui como ele coloca, aquele que lavra a terra, ele lavra na esperança de participar do fruto da terra. Aquele que debulha o trigo, ele o faz na esperança de ser participante da semente. Imagine você lavrar a terra, debulhar o trigo e sabendo que você não vai participar de nada daquilo, que você não terá direito de participar do fruto do seu trabalho. Então, Paulo está fazendo esse paralelo, que aquele que lavra a terra e aquele que debulha a semente, no caso aqui o trigo, ele o faz com a esperança de ser participante do resultado do seu trabalho. Aí o verso 11: se nós os semeamos, aí ele já fala do trabalho dele enquanto missionário, dele e seus companheiros. Se nós os semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Só que eu acho bem interessante. Porque Paulo ele está dizendo, olha, se nós temos nos desgastado em vos trazer um alimento espiritual, será que é pedir demais? Será que é demais vocês nos alimentar com um alimento material? Que diante do espiritual, qual é o valor do alimento material diante de um alimento para a vida eterna? Então, ou seja, será que nós estamos pedindo demais? Será que é pedir demais que vocês cuidem das necessidades dos obreiros, das necessidades materiais, do alimento, da saúde, do cuidado do corpo do obreiro?
Será que é pedir demais, uma vez que ele vos alimenta com a palavra espiritual, com um alimento espiritual? É isso que Paulo está dizendo aqui com esses textos. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Verso 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Ou seja, se outras pessoas, outros que não fizeram nada por vocês, outros que desfrutam da bênção de Deus que há sobre vocês, inclusive outros que são alcançados por meio de vós, que foram alcançados pelo trabalho que nós realizamos. Então, se outros estão participando da bênção, do poder de Deus que foi derramado sobre vós, se outros participam dessa bênção, por que mais justamente ou muito mais nós não participamos? Porque nós não temos mais direito de participar das bênçãos derramadas sobre vocês. Então, se outros que nada fizeram participam desse poder, dessa bênção da salvação, que foi entregue a vós por nosso intermédio, nós que semeamos entre vós, mas justamente, de maneira justa, nós devemos participar das bênçãos que você escolhe, e não só bênçãos espirituais, mas também das bênçãos que sobre a vida material de vocês também são derramadas. E nós sabemos que quando o cristão ele é verdadeiramente abençoado por Deus, ele o é em todas as áreas da sua vida. Não estou dizendo que ao se tornar cristão, que você vai enricar, nada disso. Mas a bênção de Deus, que alcança o nosso espírito, alcança também a nossa inteligência, a nossa capacidade de administrar a economia da nossa casa. Também nós somos abençoados por Deus. Mas nós, Paulo aí ele prossegue, falando ele em nome dos seus companheiros apóstolos, mas nós não usamos desse direito. Nós temos esse direito, mas nós não usamos esse direito. A Bíblia diz que Paulo ele trabalhava para não ser pesado aos irmãos, mesmo tendo o direito de ser sustentado pela igreja e estando ensinando a igreja que deveria sustentar os missionários. Mas ele diz, olha, mas nós não usamos desse direito. Paulo ele trabalhava fazendo tendas. Ele diz, mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, suportamos as privações, as necessidades, trabalhamos, tendo que pregar a palavra, trabalhar para nos sustentar. Mas antes suportamos tudo para não pormos impedimentos algum ao Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo decidiu, juntamente com seus companheiros, se sustentarem para que eles não fossem para aqueles maldosos, como alguém que estava querendo sobreviver, ter lucro com o Evangelho. Então, para que não houvesse impedimento nenhum, ele suportou as privações. Mas isso, Paulo, não quer dizer que o obreiro deva seguir o seu exemplo, no sentido de passar privações, para não dar o que alguém falar, porque alguns podem achar que o missionário está enricando, está ganhando dinheiro sem fazer nada, e que uns acham que o missionário não faz nada, porque só fica pregando, lendo a Bíblia e pregando o Evangelho num canto e no outro. Mas não é isso. Não é isso. Só quem de fato está no campo missionário, quem é chamado para a obra, sabe muito bem o peso da responsabilidade, que se fosse poder escolher como profissão e não como um chamado, se fosse para escolher como profissão, ser missionário, ser pastor, ser obreiro, seria a última profissão que alguém deveria escolher, porque em termos financeiros, em termos materiais, não vale a pena. É você estar curando a ferida dos outros quando você está constantemente sangrando, ferido por dentro. Mas mesmo assim você tem que estar se mostrando forte, com um sorriso, com uma palavra de ânimo, ajudando os outros, às vezes quando você é quem está precisando de ajuda. Mas o poder de Deus, a graça de Deus sobre você, faz você suportar as suas necessidades por amor da obra do outro, para o crescimento do reino de Deus. Portanto, Paulo está dizendo, nós nos sacrificamos para que porventura não houvesse ninguém que levantasse algum argumento maldosamente para impedir a obra de Deus no meio de vós. Porém, é necessário que vocês entendam que cuidar do obreiro é uma obrigação da igreja. Louvado seja
o nome do Senhor. Verso 13: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é sagrado no templo? Ou seja, vocês sabem muito bem, vocês conhecem a lei, sabem que os sacerdotes, quando eles entram no templo para administrar diante de Deus as ofertas, os sacrifícios, eles também comem daquilo que é consagrado ao templo. A parte, inclusive a lei, ordenava o sustento da tribo sacerdotal. A tribo de Levi, ela era sustentada pelas demais tribos, porque o serviço dela era cuidar das coisas sagradas, do sacrifício, das ofertas e tudo aquilo que era oferecido para Deus. E Paulo aqui então está trazendo a memória. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é sagrado, e que os que de contínuo estão junto do altar, participam do altar, ou seja, aqueles que estão oferecendo sacrifícios a Deus no altar, eles também comem daquilo que é oferecido no altar. Isso já é desde a antiga aliança, isso já acontecia desde o princípio, desde quando Deus estabeleceu a lei dos sacrifícios, das ofertas, dos manjares. Tudo isso, desde o início, aqueles que oficiam no templo, lá no tabernáculo, eles já participavam de tudo aquilo que era consagrado a Deus. Então, por que seria diferente em relação aos obreiros da atualidade? Por que seria diferente em relação a nós apóstolos, a nós missionários? É o que Paulo está ensinando. E aí o verso 14, ele fecha citando, trazendo à memória a posição de Jesus em relação aos missionários, aos seus servos, aqueles que foram separados para fazer a obra de Deus. Ele diz o seguinte: assim ordenou também o Senhor. Senhor quem? Cristo. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, aqueles que foram separados para o ministério, seja o ministério pastoral, ou exercer a função pastoral, evangelista, missionário, todos aqueles, eles têm de Deus, de Jesus, a ordem que esses que vivem para o Evangelho, que eles também vivam do Evangelho. Agora é interessante que nós temos algo aqui que não deve ser desconsiderado. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho. Esses que anunciam o Evangelho são aqueles que vivem para o Evangelho. Eles também devem viver do Evangelho. Então aqui o obreiro aqui tem uma responsabilidade dupla, aqui uma contrapartida, que aqueles que devem viver do Evangelho são aqueles que vivem para o Evangelho. Que existe muito, infelizmente, na atualidade, que querem viver do Evangelho, mas que não vivem para o Evangelho. Então, o que está colocando aqui, em primeiro lugar, é que aqueles que anunciam o Evangelho, ou seja, aqueles que vivem para o Evangelho, eles também devem viver do Evangelho. Então, ou seja, aqueles que foram separados para a obra de Deus, aqueles que foram separados para a missão, eles têm o direito também de viver da missão. E aí muitos devem ter cuidado, porque existem muitos querendo viver da obra, mas que não fazem nada, são pastores de gabinete que colocam os outros para trabalhar. Ele não faz exatamente nada, mas eles querem viver do Evangelho, mas eles mesmos não vivem para o rebanho, não vivem para o Evangelho. Portanto, tem direito de viver do Evangelho aqueles que vivem para o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Que é o caso aí dos missionários, dos pastores que se integram ou entregam, o seu tempo, a sua vida à obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, indo para o comentário da lição, a introdução nos apresenta o seguinte: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando aqueles que têm potencialidade para isso, identificando, preparando, enviando e cuidando deles, enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Isso aqui eu já acho muito importante na introdução. A igreja ela tem responsabilidade com o missionário, não é só enquanto ele está no campo. O missionário vai para o campo, passa 20, 30 anos no campo,
Aí quando não tem mais força, já doente, já velhinho, sem forças, ele volta. E aí agora? Voltou do campo, agora tem que ser abandonado pela igreja, vai investir em outro? De maneira nenhuma. Esse missionário, essa missionária gastou a sua vida na obra, no campo. Então o cuidado da igreja não é só enquanto ele estiver no campo, é também depois que ele sair do campo. Isso eu acho algo muito importante, porque nós conhecemos muitas pessoas que viveram a sua vida para o evangelho e quando não tiveram mais condição de trabalhar, infelizmente foram lançados na miséria, na pobreza, sem uma casa para morar, sem uma aposentadoria, sem um sustento, sem nada para sobreviver, vivendo como mendigo. Aí mendicando, porque exatamente a igreja não teve cuidado, só quis usá-lo, explorá-lo, enquanto ele tinha saúde, ele tinha alguma coisa para dar. Então eu acho muito importante isso que está aqui na introdução, que o cuidado com o missionário não é só quando ele estiver no campo, é também quando ele voltar do campo. Então, quando a igreja pensar em enviar um missionário, tem que pensar também nesse aspecto. E quando o missionário voltar? E quando ele não tiver mais força para trabalhar, o que nós faremos com ele? Qual é o plano da igreja para sustentar esse missionário que deu a sua vida, que viveu para o evangelho? Isso aqui é muito, muito importante. Portanto, esse cuidado ainda deve abranger não só o missionário, mas, é claro, o seu cônjuge, os filhos, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural. Todos aqui, a família do missionário, esposa, filhos, todos devem adaptar a uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Lá os filhos do missionário terão que aprender a língua, terão que entrar numa escola, terão que aprender a cultura, a questão da adaptação alimentar, tudo isso custa dinheiro. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. Então, a palavra central aqui dessa lição é exatamente responsabilidade. Com quem? Com os missionários. Por parte de quem essa responsabilidade? Da igreja. Primeiro tópico: a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Primeiro subtópico: a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sustento ou do sistema de apoio aos missionários. A igreja tem que ter isso muito bem claro. E aí aqui é apontado algumas características desse sistema de apoio, de responsabilidade. Primeiro, a igreja deve se conscientizar biblicamente de que um missionário é um obreiro formado pela igreja local. Então, o missionário, a igreja tem que ter consciência que é um obreiro formado pela igreja local, separado pela igreja local, e por isso está inteiramente debaixo da sua responsabilidade. A igreja tem a responsabilidade com o seu obreiro, com o seu missionário. Isso é o primeiro ato de consciência que nunca pode faltar na vida da igreja, que ela é responsável pelo seu missionário. Uma outra responsabilidade: o missionário ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. O pastor, a igreja, ao separar o missionário, separa com um propósito específico, tendo um objetivo específico para o qual esse obreiro ele vai ser enviado para poder corresponder com esta visão que Deus dá à igreja quanto à obra a ser realizada pelo missionário. Outra responsabilidade: em contrapartida, é dever do missionário, aquele que é enviado, também tem as prestações de conta, tem um dever para com a igreja. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Isso aqui é de suma importância. Você é separado para ser um missionário, você simplesmente não deve ir para lá
e esquecer da igreja, né? A igreja está mandando meu sustento, eu estou aqui, aí quem sabe lá vai arrumar um emprego, vai ficar o dia em casa, quem sabe passear, fazer turismo no país onde você está e não está nem aí para a obra de missão. Não é bem isso, porque infelizmente tem pessoas que são capazes de fazer isso. A igreja está aqui suando, os irmãos ofertando, contribuindo, fazendo campanha, vendendo coisa para sustentar a missão, enquanto o missionário está lá no campo, juntando dinheiro, enriquecendo, torrando o dinheiro da igreja e não dá nenhum relatório para a igreja. Não é bem assim que funciona a questão. O obreiro, em primeiro lugar, ele tem que ter consciência que ele tem que responder diante de Deus pelo seu chamado, e ele também tem prestação de conta para a igreja que o enviou. Portanto, isso aqui também é importantíssimo e deve ser cobrado por parte da igreja, do pastor que envia o missionário. Então, em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Uma outra responsabilidade: todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Ou seja, a igreja tem que dar todo o suporte necessário para que o missionário ele use todo o seu tempo, toda a sua energia para fazer missão. Não é fazer com que o obreiro vá para o campo, não mande o suficiente para ele manter com a sua família e ele tem que trabalhar meio período, trabalhar o dia todo para a noite estar fazendo a obra missionária, porque senão ele vai morrer de fome. Então a igreja tem que prover o suficiente para que o missionário ele use o máximo de seu tempo e da sua energia na obra missionária. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, sem sombra de dúvida. O trabalho missionário é uma obra de fé da igreja, que investe, que separa, e do missionário que vai. Então, todo trabalho missionário é uma obra de fé do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar, aqueles que são enviados, devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo, da igreja que o enviou. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. A fé de que Deus está com o missionário, tanto por parte do missionário quanto da igreja, a oração fundamental. O missionário sabia que tem uma igreja que ora por ele, isso é fundamental, a cobertura da oração. Então a fé, a oração e o sacrifício, que é o que? Os missionários sacrificam da sua vida, o seu tempo, a sua saúde, a sua energia, e a igreja sacrificando também por meio da oração, da intercessão, da contribuição financeira. Tudo isso são necessários para que a obra de missionária ela não venha a fracassar. Tudo isso é necessário. Assim, tanto os missionários quanto os que os sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus: ide e fazei discípulos. Então, à medida que obedecem isso, há crescimento e expansão da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Terceiro subtópico, o objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Esse é o objetivo de missão. Não é propagar o nome da igreja, não é propagar uma denominação. O objetivo de missão é que Cristo seja conhecido por todas as nações. Esse é o único objetivo de missões. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas, porque Deus cuida dos seus obreiros. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco, ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Então temos a presença de Jesus conosco. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio das nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Ou seja, o poder do Espírito não faltará na vida do obreiro, na vida da igreja, que se coloca à disposição de Deus para trabalhar na sua obra.
Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O tópico 2, o cuidado integral dos missionários. Primeiro subtópico, o cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja, como falei, no espírito, na alma e no corpo, como um todo. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente a área financeira, mas também a área espiritual, emocional, física, social, o acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, tem um acompanhamento, ele precisa também ser pastoreado, missionário, e como o missionário precisa de um pastor que o aconselhe, mande mensagem para ele, converse com ele, o visite. Isso é importantíssimo. O missionário precisa de um pastor. Ele precisa ser pastoreado. Então, aí isso aqui é de suma importância. Então, esse suporte pastoral, um acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor e respeito, esse acompanhamento, esse cuidado com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que certamente surgem durante o seu ministério. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visita aos missionários no campo. Também, isso é muito importante, dar um apoio, ir lá fazer um trabalho especial com o missionário, levar um apoio, algum tipo de uma campanha especial, algum movimento especial, para dar um suporte maior ao missionário, trazer novas ferramentas de trabalho, novas estratégias de trabalho, tudo isso é muito importante. Subtópico 2, uma agenda quanto à volta do missionário, quando ele vem passear, ou até mesmo quando ele, vamos dizer assim, se aposentar. Tem que ter uma agenda que contemple isso. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada quando eles voltavam. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, a consultas, a tratamento médico, odontológico, período de lazer, de descanso que ele vai precisar. Não, o missionário está vindo do campo, então vamos aproveitar 1 mês, 2 meses que ele estiver aqui, 3 meses para explorar, para ele pregar o dia todo, evangelizar o dia todo, pelo amor de Deus. Ele veio para poder descansar, gozar de um descanso, então tem que fazer a agenda do missionário de maneira que ele venha dar relatórios à igreja, participar de eventos na igreja, mas que ele tenha um tempo para si, para cuidar da sua saúde, fazer um tratamento, um check-up, para poder passear, ir para uma praia ou para uma fazenda, um lugar onde ele queira, para poder repor as suas energias, e não para vir para ser explorado mais ainda do que ele já se desgasta no campo. Porque sendo assim é melhor ele ficar lá e ele nem vir, vamos dizer, tirar férias. Então, essas atividades elas devem ser contempladas e pelo grupo de apoio ter uma agenda quanto à volta do missionário a passeio, e se for a volta para ficar já parando, vamos dizer assim, acabando a sua carreira no campo, que haja uma agenda, já haja tudo planejado para o estabelecimento desse missionário no seu retorno. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. E, por fim, o último tópico da lição, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Primeiro, subtópico, comunicar necessidade. Aqui a ideia de comunicar necessidade, primeiro quer trazer a ideia de comunicação. O que é comunicação? Comunicação é tornar algo comum. Você comunica através de um discurso, mas não só.
Comunicação é você ter algo em comum. Essa é a ideia de comunicação. Então, se alguém está pregando para um grupo, mas ninguém está entendendo nada do que ele está falando, se não é comum o que ele está falando, ele não está comunicando. Ele está lá falando sozinho, um monólogo, mas ele não está comunicando, porque comunicar é tornar algo comum. O que é algo comum? É algo que pertence a todos. Então a ideia aqui de comunicar as necessidades é que a igreja deve conhecer as necessidades do missionário e deve partilhar das suas necessidades, no sentido de sofrer com o missionário, alegrar com o missionário, ajudar o missionário. Isso é comunicar com os santos, comunicar com os missionários, é tornar comum as necessidades. A necessidade do outro também é a minha necessidade. Então eu me senti participante tanto do bem quanto do mal, tanto das vitórias quanto das lutas do outro. Isso que é viver em comunidade, que é viver em igreja. Não comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na palavra quando lemos: comunicai com os santos nas suas necessidades, ou seja, participai da necessidade dos santos. Não deve ter pessoas na igreja passando necessidade, um irmão que está no domingo sentado do teu lado e você não sabe que ele está passando necessidade. Isso é horrível. Alguém saber que congrega ali, que tem pessoas que podem ajudar, ele está no banco ali cantando, louvando, mas com o estômago doendo, com a despensa em casa vazia, sem nada para comer, já pensando no que vai alimentar no outro dia, quando você está do lado e você sequer sabe o que está passando na vida daquele irmão. É dever desse irmão e deve-se ter um ambiente criado para isso, para que ele se sinta à vontade, não constrangido para contar suas necessidades, mas que também tenha esse ambiente da igreja. E alguém contar a necessidade, não simplesmente dizer, eu vou orar pelo irmão, vá em paz, ou ignorar, ou escandalizar, sair falando que o irmão está passando fome. Não é isso. Viver em comunidade é viver num local onde você tem a liberdade de contar as suas necessidades para o outro. E às vezes você não precisa nem contar, porque os irmãos têm o hábito de um visitar o outro, procurar saber como o outro está. Isso não de maneira hipócrita e fingida, só de momento, daqueles cultos missionários, aqueles cultos onde às vezes rola mais hipocrisia do que a verdade. Não, o dia a dia da igreja deve ser de comunicar, um está comunicando com o outro, tanto as suas bênçãos quanto também as suas lutas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, comunicai com os santos nas suas necessidades. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagem de texto, etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida. A própria igreja tem que saber como é desenvolvida essa agenda de cuidado do missionário. A igreja local tem que saber que existe essa agenda, como ela funciona, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. A igreja tem que saber o que está acontecendo lá, as dificuldades que o missionário está enfrentando, tudo deve ser comunicado à igreja. Subtópico 2. Doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. Na verdade, na maioria das vezes, o é. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia. Como falei, infelizmente, há casos assim, principalmente quando se depara com a escassez no campo, lugares muito difíceis, como nós temos na África e aqui no sertão da Bahia, aqui no Nordeste e outras regiões, não só no Nordeste, em várias regiões do nosso país.
Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e, assim, a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Eu acho muito importante, inclusive aqui na nossa igreja, na Getsemane, há momentos que passa vídeos dos missionários falando como está o trabalho no campo, as dificuldades que estão enfrentando. Eu acho isso muito interessante, porque isso é uma convocação direta do missionário e uma comunicação do missionário com a igreja para que ela se envolva na obra missionária. Isso é muito importante. Bom seria que mensalmente isso acontecesse. Pelo menos mensalmente, um missionário gravasse um vídeo, um áudio, mandasse uma carta, alguma forma de estar comunicando as suas necessidades e envolvendo a igreja na obra missionária. Subtópico 3 e último subtópico, orar e jejuar pela causa. Como já falei, a oração é fundamental, o jejum, a consagração pela obra de Deus, em especial pela vida dos missionários e dos pastores de um modo geral. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Imagine toda uma igreja ali jejuando, orando, consagrando assim dias específicos, entendeu? Para tirar ali o missionário, aquela cobertura de oração, de jejum, de consagração. Isso é fundamental, fundamental. E não falo só pelo missionário que está no campo, mas pelo pastor da própria igreja. Porque ele precisa também, assim como missionário, ele precisa dessa cobertura espiritual da igreja, saber que ele não está sozinho. Nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. A igreja ali orou, jejuou para enviá-los ao campo. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum, que cada crente se comprometa, seja ensinado a orar pelos missionários, a jejuar pelos missionários. A igreja tem que instruir, deve instruir os crentes a isso, e não só naqueles momentos de reunião coletiva. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagens instantâneas é uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e à sua família, de saber que tem pessoas orando por ele. Então, adote um missionário, orem pelos missionários, adote um, se possível, tenha contato com ele, converse com ele, manda mensagem, diz que está orando, procura saber como ele está no campo, quais as suas necessidades, isso é muito importante. Também faça isso com o seu pastor, com outros pastores, outras pessoas que vivam para o evangelho, às vezes que são até esquecidas, porque não tomam conta de uma grande igreja, ou nem sequer ostentam um título de pastor ou missionário, mas fazem a obra pastoral e missionária. Essas pessoas também devem ser cuidadas. E você pode fazer esse trabalho em nome de Jesus. Por fim, a conclusão da lição. Nessa lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados. Nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Nós estaremos envolvidos na missão. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma responsabilidades com os missionários que servem no campo. Esse é o desejo de Deus, do coração de Deus. Há bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. E a bênção maior é ver o resultado do trabalho de missão, que são almas se rendendo aos pés de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que cada um de nós possamos nos comprometer
com a responsabilidade de orar, de ajudar, de interceder, de entrar em contato com os missionários da nossa igreja que nós conhecemos, para que eles continuem na peleja e que em momento algum eles se sintam abandonados pela igreja que os enviou. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao nosso coração. Um grande abraço e que a paz de Cristo reine sobre a sua vida e que a sua obra continue avançando para a glória de Deus Pai. Um grande abraço, graça e paz.